Alô, teste. Olá, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa. A Associação Espírita Paulo de Tarso fica feliz em recebê-los. Aqueles que nos acompanham online, nosso boa noite. Que Jesus nos abençoe nesse momento que estamos vivenciando. Obviamente pedindo a toda espiritualidade amiga neste momento, a que nos acompanham, a todos que, os anjos guardiões do mundo inteiro, com essas boas notícias que estamos tendo, que essa vacinação para, evitar aí o Covid-19, que Deus os abençoe, que tenha a eficácia necessária e que com certeza aí consiga fazer com que tantas vidas, tenham esse momento diferenciado e que a gente aproveite, tudo isso que estamos tendo enquanto encarnados. Sabemos que a dificuldade é grande, nos despedimos de muitos irmãos, continuamos a nos despedir, e por isso que a vida tem essa importância grandiosa, e nós devemos todo dia agradecer por isso. Convidamos nosso querido Toninho para fazer a prece inicial, por favor, Tony. Agradecendo ao Pai Todo-Poderoso por mais uma vez, por mais esta oportunidade que nos dá nesta noite, de agradecer aos anjos guardiões que velam por nossa casa, que velam por a nossa família, agradecendo ao povo que está por aqui, presente para aprender um pouquinho mais das palavras do Senhor Jesus, agradecendo esta casa que nos acolhe de braços abertos, pedindo a proteção para todos, que todos voltem para suas casas, com mais ânimo para enfrentar a nossa semana que está para iniciar. E abençoai, Senhor, todos aqueles que estão assistindo das suas casas. Muito obrigado, Mestre amado Jesus, por esta oportunidade. E que assim seja. Hoje temos o prazer de ter em nossa casa aqui, começando 2021, nosso querido Marcos Augusto Vinícius, Tem gente que chama de Marcos Vinícius, mas é o famoso Marcão, que com certeza, um grande trabalhador aí da doutrina espírita, trabalhador lá do Erasto e também aqui do Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, você vem ainda? Não está vindo mais, mas é alguém que está trazendo para nós, já desde o ano passado, alguns estudos muito direcionados, específicos da doutrina espírita, e hoje com certeza mais um. Marcão, obrigado, viu? Boa noite a todos. Como ele já falou, meu nome é Marcos, E eu queria relatar aqui, primeira coisa, como é bom tirar essa máscara, Vocês viram que eu subi, estava de máscara, e tirei. E é essencial usá-la, Imaginemos se fosse assim, com as nossas paixões, com os nossos defeitos de caráter, A gente só tirasse, jogasse fora e pronto. Mas não é assim, Tudo existe um progresso no mundo, nas leis de Deus, Eu tenho que fazer para mim, para buscar, para modificar, para angariar alguma coisa, não só no mundo material, mas no mundo espiritual. Nada vem de mão beijada. E Deus fez o mundo assim. Deus fez o universo assim. Nós temos que nos adaptar às suas leis, às leis divinas, que nos fazem felizes. Hoje, a nosso singelo estudo, nossa singela palestra, é sobre o magnetismo e o espiritismo. O magnetismo e o espiritismo curam. E se curam por quê? Por que o magnetismo cura? Por que o espiritismo cura? Qual que é a relação dessas duas ciências? O magnetismo é uma ciência que surgiu no século XVIII, com esse rapaz aqui, Franz Anton Mesmer, um médico alemão, Ele era filho de um cocheiro, Só que o cocheiro é uma pessoa que ganha pouco, E o patrão do pai dele, vindo a inteligência dele, mandou ele para estudar com os padres.
E lá ele estudou filosofia, medicina, estudou muitas coisas, né? Ele descobriu o magnetismo animal, né? Que é uma ciência que pode curar, que nós podemos curar o outro. Ele descobriu o fluido cósmico universal, que a ciência do mundo ainda não aceita. É uma teoria para eles, né? Apesar que hoje existe uma teoria na física também, que existe uma massa escura cobrindo todo o universo. Só que ainda são teorias. E ele nos ensinava que existia esse fluido que está em volta de nós, que está dentro de nós. Quem já estudou, quem já leu Kardec, já ouviu falar do fluido cósmico universal, porque está lá. Mas veio da ciência do magnetismo animal, de Mesmer. Século XVIII, 1700 e pouquinho. Né? E qual que é a relação dessas duas ciências? E o Espiritismo, o que o Espiritismo cura? O Espiritismo nos cura da ignorância. E é pela educação que se muda o mundo. Kardec nos ensinou. Você sabe o porquê você está aqui hoje, através do Espiritismo. Você sabe que o modelo e guia do Espiritismo é Jesus. Você sabe, através dessa ciência, dessa filosofia maravilhosa, né, que Jesus voltou através do Espiritismo, através do Espírito de verdade. O Espírito de verdade deixa várias mensagens nas obras espíritas de Allan Kardec, as obras fundamentais do Espiritismo, alegando que ele era Jesus. Então, fiquemos com Kardec. Estudemos Kardec. E estudar Kardec é quantas obras? É uma? É duas? Quantas obras tem Kardec? Vamos ver rapidinho? Aqui, ó. Livro dos Espíritos. Uma obra. Revista Espírita, 12. Ele publicava mensalmente. Cada livro da Revista Espírita tem 400 páginas. Imagina se eu chego aqui, imagina Kardec aqui sentado, eu ouvindo eu falar, e eu viro para vocês e falo: amigos, estudem 5 obras. Imagina um autor ouvindo isso. Olha só o tanto de obra que ele tem. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas. O que é o espiritismo? O livro dos médiuns ou guia dos médiuns e dos evocadores. O espiritismo em sua mais simples expressão. Resumo da lei dos fenômenos espíritas. O evangelho segundo o espiritismo. O céu, o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo. A prece, que se juntou depois com o evangelho. Quem tem o evangelho em casa, aquela coletânea de prece, era um livro. Juntou depois. Tá? Caráter da revelação espírita, a Gênese. Estudos sobre a poesia mediúnica. Catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita. Essa foi a última, junto com no mesmo ano da Gênese, né? Depois ele desencarnou. É só um catálogo, Marcos, né? Mas é ótimo para você entender como Allan Kardec pensava. E eu tenho 2 livros aqui que Kardec recomenda lá nessa biblioteca espírita. Barão do Dupont, Tratado Completo de Magnetismo Animal, e Charles Lafontaine, A Arte de Magnetizar. Né? Ele dividiu em 3 partes, né? Obras fundamentais, que são as dele. Depois ele colocou obras que complementam o Espiritismo, que essas 2 aqui estão lá no complemento do Espiritismo. Porém, ele não via complemento como nós vemos hoje. Complemento que ele falava na obra poderia ter coisas contra o Espiritismo, como nesse livro de Charles Lafontaine tem. Ele não acredita
Ele é um magnetizador, tá? Ele é citado mais de uma vez nas obras espíritas de Allan Kardec, inclusive na Revista Espírita, e eu vou falar mais um pouco dele mais tarde, tá? Ele fala que o espiritismo é uma seita, que as mesas girantes na época era efeito do magnetismo, não acreditavam nos espíritos ainda. Ele fala nesse livro. E mesmo assim Kardec recomenda você lê-lo. Você sabe por quê? Porque toda obra que se diz espírita, nós devemos estudá-las, lê-las, com aquela maneira que nosso amigo Cosme Massi fala, que é o catar feijão. Alguém aqui já catou feijão? Você que está assistindo aí já catou feijão na sua casa? Você joga o feijão, por um lado você põe o bom e por outro lado você põe o ruim. Então tem coisas boas nessas obras. É só você, o que não presta você joga fora, o que é bom você retém. E tem várias obras espíritas aí no nosso meio que está assim. E como às vezes é um médium muito caridoso, a pessoa tem aquilo como total verdade. Só que no meio de algumas verdades vai algumas inverdades. E aí o meio espírita pega como verdade. Só que essas obras de Kardec são um meio eficaz para eu saber quando o espírito está me enganando ou não. Pois é. Kardec já refutou psicografias do médium que psicografou todas as cartas do espírito de verdade, que era mentor de Allan Kardec. E o espírito de verdade, como eu falei no começo, deixa claro ser Jesus. Só que ele escreveu algumas coisas que vai contra o que próprio Jesus falava. Allan Kardec percebeu nas cartas, só que o médium não gostou e saiu da Sociedade Parisiense e escreveu lá um livro só dele. Então a gente tem que ter mente aberta para aprender. Nós temos que ampliar a nossa mente. Muitas das vezes coisas que eu acreditava verdade no passado, a partir do momento que eu estudei essas obras, que eu comecei a estudá-las, eu percebi que não era tão verdade assim. Que muitas delas não passavam com bom senso pela razão que Allan Kardec tinha. Ele era conhecido no meio espírita, na sua época, o bom senso encarnado. Aí depois tem uns... Aqui eu peguei da Kardecpedia, tá? Quem quiser entrar aí, ó, www.kardecpedia.com.br. Tem todas as obras de Kardec e as cartas. Porque agora, de alguns anos para cá, foram encontradas várias cartas de Allan Kardec que ele escreveu e não publicou. Então tem muita coisa para a gente aprender. Não adianta eu querer dar um passo na frente se eu nem estudei essas obras. É importantíssimo. E eu sei que eu estudarei as mesmas, essa encarnação inteira, e vou desencarnar sem saber tudo. Eu estou aqui principalmente para aprender. Porque quando a ciência hoje comprova, né? Quando eu falo, eu estou mais aprendendo do que ensinando, né? Porque o cérebro assimila melhor aquilo que falamos. Bom, e o magnetismo pode curar? Esses autores aqui nesses livros, esse aqui mesmo, que tem várias ideias contra Kardec, né? Ele cita inúmeras curas aqui. Inúmeras. E ele é citado também por uma cura na Revista Espírita, que depois eu vou falar mais pra frente. Curas de surdos mudos. Curas de paralíticos. De N doenças. Através do magnetismo. Só que ele não era religioso. Tá? Ele tinha o magnetismo como uma ciência. Como Mesmer fundou uma ciência. E Mesmer queria que isso fosse para as faculdades sendo ensinado. E esse magnetismo que eu falo, muitas vezes é o passe magnético que você toma lá dentro do centro. Se você soubesse o que essa ação pode fazer, a diferença é que esses magnetizadores, eles ficavam horas magnetizando a pessoa.
né? E muitos efeitos surgiram dessa ciência. Fluido cósmico universal já é um termo que surgiu com Mesmer, né? Depois os espíritos endossaram isso no espiritismo, para você ver. Qual que é a ligação do magnetismo e espiritismo? A gente vai ler daqui a pouco, né? Esse fluido cósmico universal, Kardec nos diz que é uma substância semimaterial. Está em todo o universo. E cada planeta, ele é de uma forma. Os planetas mais evoluídos, eles são menos densos, né? Mais sutil, mais leves. Nos planetas mais atrasados, já não é tão assim. Imponderável. O que quer dizer imponderável? Ele não tem massa, não tem peso. Se eu fizer uma prece para uma pessoa que está lá na França, essa prece pode chegar? Pode, a gente vai falar um pouco disso. Por quê? Porque atravessa a parede. Uma pessoa que tem uma dupla vista. A dupla vista, Allan Kardec trata no Livro dos Espíritos. Não é mediunidade, é uma coisa da própria alma. Do nada a pessoa pode ver a distância. Às vezes pode ver o futuro. Pode ver o passado através dessa dupla vista, né? Como que ela consegue isso? Porque não existe essa matéria nossa para o espírito. É claro, estudando o espiritismo, a gente percebe que muitos desencarnam e não sabem disso que a gente está falando. Então ele continua vivendo a mesma vida que ele vivia na Terra. Ontem mesmo, eu vou falar do magnetismo à distância através da ligação de vídeo, que muitas vezes eu faço. Ontem, eu fiz a segunda sessão com uma moça, ela é médium de possessão, tá? É a mediunidade que é chamada hoje no movimento de incorporação. Kardec não usava esse nome, ele usou o nome possessão, tá? Comecei a magnetizar ela. Da primeira vez, a mãe dela se manifestou. Conversei com a mãe dela, estava muito brava, sabe? Não deu para conversar muito. Fiz uma prece, encerramos lá e tal. Segunda vez, foi ontem. Mais calma. Diz que eu ouvi porque depois que eu fiz a prece para ela, depois que a gente terminou essa sessão, eu fiz prece para ela, da minha casa. E eu nem sei que estado que ela está. E ela disse que sentiu as preces. E nessa sessão de ontem ela estava mais calma. Conversei com ela. Falei, olha pro seu... Ela não sabia que tinha morrido. Ela se via igualzinha do lado de lá. Achava que estava viva, sentindo dor no estômago. E a filha sentia dor no estômago. Sentia dores, tudo que a mãe sentia. A filha é médium, de possessão legítima. Porque a hora que ela acordava, não lembrava de nada. Né? Conversei. A desencarnada viu o marido, que tinha desencarnado antes dela. Ficou feliz, disse que ia com ele e tal. Terminou a sessão, a moça se sentiu muito melhor, né? Então funciona, gente. O fluido cósmico universal, ele é o veículo do pensamento. Eu coloquei aqui, entre parênteses, ambiguidade, não tem nada a ver com isso. A ambiguidade é só para me citar ela um pouco, tá? É um fenômeno que ocorre nos espíritos evoluídos. O espírito pode estar aonde for. Se ele, dependendo da evolução dele, ele pode enviar o seu pensamento, e até no Evangelho um pouco disso, hein? Ele pode enviar o seu pensamento a vários locais diferentes. E vários pensamentos diferentes ao mesmo tempo. E é por isso que eu digo a todos vocês, Jesus pode estar com vocês aí hoje. Os espíritos elevados podem estar com você aí hoje. Porque ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, através da ambiguidade. Mas Kardec até pergunta, mas peraí, ele se divide? Não, não é que se divide. Imagina o Sol. O Sol está longe de nós, não está? Mas a gente não sente a luz dele em vários locais do planeta? É a mesma coisa, ele está num local, mas ele irradia o seu pensamento em várias partes. Através do fluido cósmico universal. O pensamento é atributo do espírito ou da alma?
que vocês acham? Hoje, as nossas ciências, elas são materialistas. Tá? E por que elas são materialistas? Pergunta para qualquer estudante de medicina, estudante de psicologia, estudante de qualquer coisa. Se ele aprende na faculdade que Deus existe, que existe uma sobrevivência da alma. Pergunta para ele se ele aprende. Quando você vai no hospital, o médico te recomenda 3 preces por dia? Recomenda você trabalhar sua reforma moral? Sua reforma íntima? Não, né? Por quê? Porque para a medicina, para a ciência, nossa, ainda não existe Deus. Eles são materialistas. Então, muitas das vezes, quando esses profissionais tentam colocar o espiritismo no meio da medicina, há um choque. Porque o espiritismo, ele é espírita, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas a sobrevivência, Deus e a sobrevivência da alma não chegou nas ciências. Infelizmente. E quem pensa é o espírito. Não é o corpo. Não é o cérebro, igual a psicologia acredita. E se você perguntar para qualquer professor de qualquer faculdade que seja materialista, que ele ensina que é no cérebro o pensamento, fala para ele, mas da onde que surge? Não sabemos. E nunca vai saber se continuar materialista. Porque quem pensa é o espírito. Se tiver encarnado, a alma. A alma age no corpo e o corpo age na alma. Um influencia o outro. Tá? Vamos supor, você está bem. Bem. Aí chega alguém, suposição bem chula aqui, né? Te dá um pisão no pé, um bicudo na canela, vamos supor. Como é que você fica depois disso? Nós somos espíritos de terceira ordem ainda, pegar da matéria. Você vai ficar bravo. Você não vai gostar, você vai ficar triste, vai doer, vai ficar com raiva. Eu, quando não tenho dor, fico impaciente. Ainda sou espírito que estou caminhando. Né? É o corpo influenciando o espírito. Porque quem pensa, quem tem emoções, é o espírito. Não é o corpo. No caso, se está encarnado, é a alma, né? Allan Kardec usou essas 2 palavras. Espírito desencarnado, alma quando você está encarnado. E da mesma forma, quando o espírito é bem elevado, né, ele consegue transmitir isso para o corpo. Então, um influencia o outro. Como peixes no aquário, nós estamos envoltos nesse fluido cósmico universal que está em todo o espaço. Já falei, né? Cada tipo de mundo, cada um, dependendo do mundo, ele é mais denso ou mais sutil. Fora da caridade não há salvação. Palavra tão ouvida nas palestras, né? E vai ouvir nessa também. A prece é uma caridade, gente? Mas quando é feita de coração. Quando ela não é feita de coração, da alma, pelo espírito, são só palavras. Ao vento. O magnetismo, para mim, é um tipo de prece. Para esse autor, igual Charles Lafontaine, nesse livro, para ele não. Para ele é só uma ciência. Ele fala que é o fluido vital que cura. E Kardec também trata do fluido vital no Espiritismo. Ele acha que é o fluido do corpo dele que cura. E ele também acha que as emoções, seus pensamentos, seus sentimentos não influem nesse fluido. Kardec já fala diferente. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Mas a sua prece direcionada para o seu bem ou para o bem do próximo é uma boa ação? É.
E eu devo esperar as pessoas que precisam de uma prece, de uma boa ação, de um magnetismo, de um passe, virem até mim, ou eu devo ir até elas? Nós não devemos ficar com os braços cruzados. Se você tem algo que pode fazer pelo próximo, procure, busque, vá. A prece sem a vontade, que anima, não é caridade. Como eu falei, né? Se você não tiver a vontade do bem, se você não tiver a sua vontade de modificar, são só palavras. E quando você faz uma prece tentando se melhorar, é uma caridade para você e para os outros. Porque você vai ser mais paciente, vai evitar descontendas em casa ou na rua. Você vai ser mais caridoso. Você vai tentar, o seu anjo guardião vai encostar em você, vai tentar colocar um pouco de humildade, fazer você refletir. E pelo outro, a gente vai explicar o que acontece. Na verdade, nem prece e sim palavras jogadas ao vento. Quando a prece não é feita de coração, são palavras jogadas ao vento. Ação da prece, transmissão do pensamento. Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Esse trecho é de Kardec. Isso daqui, gente, para quem não sabe, ó, quer dizer que é um trecho no meio do livro, tá? Tinha mais coisas para trás e mais coisas para cá. Esse fluido, esses parênteses são nossos, tá? Não está no Evangelho. O fluido cósmico universal recebe um impulso da vontade. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que a do fluido universal se estende ao infinito. E se você já estudou o Livro dos Espíritos, você lembra lá no começo? Kardec pergunta o que é infinito. Não tem como explicar isso para vocês, não tem palavras. O que é Deus, né? O que é o infinito? Nós somos ainda, nós estamos num grau de evolução ainda bem baixo, que nós não conseguimos compreender certas coisas. É por isso que é importante, quando não souber de algo, falar, eu não sei. Hoje em dia é muito comum a gente ver lives e conferências, e médios, pessoas que às vezes são entrevistadas e sabem de tudo. Não existe uma pergunta que a pessoa fala, não sei, os espíritos não falaram. Todo mundo tem uma dúvida de alguma coisa. E não é vergonha nenhuma. Muito pelo contrário, é humildade. Reconhecer que é um neófito, um aprendiz. A caridade, a humildade. E a humildade e a caridade são interligadas. Ninguém é humilde sem ser caridoso. E ninguém é caridoso sem ser humilde. Está no Evangelho segundo o Espiritismo também. Ande de mãos dadas. Essa frase é de Mesmer, tá? Isso é do século XVIII. Ele impede, o magnetismo animal, ele impede o seu progresso e consegue sua cura, sem jamais expor o doente a efeitos perigosos ou a consequências desagradáveis, quaisquer que sejam a idade, o temperamento, o sexo. A natureza oferece no magnetismo um meio natural de curar e de preservar os homens. Mesmer, ele acreditava que os astros, os planetas, nós sofrimos determinada influência sobre eles, né? Através desse fluido cósmico universal. Não existia espiritismo na época, né? Depois o espiritismo veio nos ensinar muitas coisas. Uma das coisas que ele veio nos ensinar é que quando você não está bem, você sendo passista, magnetizador, se você for lá, dar o passe, magnetizar a pessoa, você pode passar algo de ruim para ela. Então tem algo sim. Né? Aqui ele fala que não pode fazer mal, mas pode sim. Aqui a gente vai explicar a diferença entre magnetizador, o passista como chama, e o médium curador. Tá? No livro dos médiuns, item 175.
Médiuns curadores. Nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea e alguns até possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Ou seja, está no corpo, é espontânea. Ela é até indiferente. Existe médium sem religiões. E os espíritos usam esses médiuns. Só que a gente tem perto de nós os espíritos que se coadumam com nossos pensamentos. Porque há ali uma ação fluídica. Os fluidos dos dois são iguais, parecidos. Através do pensamento. Porque o que dá qualidade aos fluidos é o pensamento. Então o médium, curador, ele pode ser até uma pessoa ruim. Mas se ele tiver a vontade de curar alguém, e se for da vontade de Deus curar aquela pessoa, um bom espírito vai lá e ajuda ele. E ele pode curar aquela pessoa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento. Olha aqui, ó, tratamento seguido, regular e metódico. Várias pessoas que foram curadas através do Mesmer era um médico, tá? E queria que aquilo adentrasse na academia, que fosse ensinado. Porque realmente a medicina na época, imagina no século XVII como é que era. Era bem precária, nossa. E o magnetismo realmente curava. Ele curou várias pessoas. Ele começou a curar uma pessoa cega de nascença. A visão começou a voltar. Só que não foi de uma hora para outra. Foi através de um tratamento seguido. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea. No magnetizador, para ele curar, ele tem que fazer a sua transformação moral, como Kardec cita no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços, pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Conforme ele vai se modificando, o fluido dele se modifica, porque existe um envoltório fluídico do nosso estudo. Tá? Revista Espírita 1858. Esse trecho, essa foto que está aí, eu tirei desse livro aqui, ó, de Paulo Henrique de Figueiredo, Mesmer. Ele traz trechos de Allan Kardec e as obras de Mesmer da época, né? Sinceramente, eu não recomendo todos os livros do Paulo Henrique de Figueiredo, mas esse é muito bom, tá? O espiritismo e o magnetismo são ciências solidárias? O que vocês acham? Vamos ver o que Kardec diz. O espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, como ciências solidárias. E o que é ser solidário? É como se andar de mão junto. Você está junto com a pessoa. É uma ajudar a outra. Vocês preconizaram o magnetismo, quer como meio de cura, quer como causa primeira de uma porção de coisas que eu não sei ainda explicar, que eu estou aprendendo, que eu estou estudando. Tá? E o espiritismo não explica tudo do magnetismo também. Vocês sabem como é que chama o livro que Allan Kardec estava montando antes de desencarnar? Quer dizer, não tinha nome, né? Ele não terminou a obra. Mas era sobre espiritismo e magnetismo. Essa é a primeira edição da Revista Espírita, ó, 1858. Daqui a pouco a gente vai ver a visão dele na última versão da Revista Espírita, em 1869, para ver se ele mudou de opinião. Porque Kardec mudou de opinião algumas vezes durante a doutrina. Por exemplo, você pega o livro dos Espíritos. Allan Kardec fala que não existe possessão.
No livro dos Médiuns, a mesma coisa. Ele fala que não existe possessão. Na Revista Espírita, em 1863, ele relata um caso de possessão senhorita Júlia. Ele vai lá e relata. Dizemos que não existia possessão, no sentido vulgar da palavra. Mudamos de opinião. Mudou. Olha só. Olha só a humildade. Mudamos de opinião. E por que eu e você, muitas das vezes, somos duros e não conseguimos mudar as nossas opiniões? Mesmo alguma coisa que passa pelo bom senso, pela razão. Kardec falou que uma mensagem ser espírita, ela tem que passar pelo CUI, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Espíritos do mundo todo falando as mesmas coisas. Todas elas batendo com o bom senso e com a razão. E só ele, hoje em dia, usou isso. Né? Então, as obras hoje, Kardec é atual. Totalmente atual. E até à frente do nosso tempo. Não vai acabar hoje. Como eu falei das nossas ciências do nosso mundo, né? Que são materialistas. Vai ser difícil ainda, né? Vai demorar um pouquinho ainda para elas se tornarem espiritualistas. Para você aprender sobre Deus lá dentro. Para você aprender sobre a sobrevivência da alma. Que existe um perispírito. Que a medicina, nossa, muitas das vezes não cura tudo. Quantas pessoas eu não atendo? Eu tomo remédio. Quantas pessoas falam, eu tomo remédio, não passa a dor. Você magnetiza, a dor passa. Se for uma dor espiritual, o remédio não vai ajudar mesmo. Como essa moça que eu falei do atendimento dela. A dor que ela sentia no estômago e na cabeça era da mãe dela que sentia. A mãe dela falou, nossa, estou com uma dor no estômago. E a moça reclamando para mim que estava com a mesma dor. Como os fluidos deles são parecidos, né? Há uma assimilação. Ela sentiu o que a mãe sentia. E o remédio não ia passar mesmo. Os espíritos sempre preconizaram o magnetismo, quer como meio de cura, quer como causa primeira de uma porção de coisas. Defende a sua causa e vem prestar-lhe apoio contra os seus inimigos. Os fenômenos espíritas têm aberto os olhos de muita gente, ao mesmo passo, aliando essas pessoas ao magnetismo. Tudo prova no rápido desenvolvimento do espiritismo que em breve terá foros de cidade e que enquanto espera, aplaude com toda a sua força a posição que acaba de conquistar o magnetismo, como um sinal inconteste do progresso das ideias. O magnetismo foi muito perseguido. Muito. Mesmer, ele começou a curar as pessoas pobres, pessoas ricas, não interessava para ele. E ele queria que aquilo lá fosse para as academias, que fosse ensinado na medicina, né? Mas adivinha o que fizeram os outros médicos? Por mais vendo pessoas sendo aliviadas das suas dores, eles negavam. Chegaram a distribuir santinhos, panfletos da época, falando que quando você ia lá, Mesmer atendia as mulheres, as pessoas que atendiam com ele ficavam pelados e ficavam se esfregando nas mulheres. Ele teve que fazer apresentação pública. E é relatado que ele não... Na época ele tocava, não era só imposição de mão, ele tocava nas pessoas, tá? Passava a mão nas pessoas. Ele usou uma varinha, nessa apresentação ele usou uma varinha para dizer, ó, não estou tocando em ninguém. Né? Aqui é um print, tá, de celular de uma pessoa que começou um tratamento comigo e parou, tá? É só um relato. Esse tipo de relatos tem várias obras, principalmente os magnetizadores do século XIX. Vários tipos de cura, tá? Nessa daqui só obteve alívio, mas olha o relato dela. Hoje foi a primeira sessão do magnetismo, foi sensacional. Sinto os ouvidos entupidos, uma sensação de abafamento dos sons, como se tivesse sempre com um fone de ouvido me apertando. Agora eu me sinto muito melhor, mais leve, a sensação está de alargamento, está bem menos.
Alagamento quer dizer abafamento, tá? Ele escreveu errado. Tenho fé de que vou ser curada. Aguardo ansiosa a segunda sessão. Essa moça, ela foi por causa do ouvido. Ela tem desgaste no fêmur. Todo passo dela é uma dor. Fiz acho que só 3 sessões com ela. Toda sessão ela levantava e falava, incrível, não estou sentindo dor. Só que a dor voltava depois de um tempo. Entende? Esse é um efeito, Charles Lafontaine, ele fala muito desse livro, que os antigos magnetizadores faziam. Tipo assim, antigamente não existia anestesia. Aí a pessoa ia arrancar um dente, o que eles faziam? Eles magnetizavam a pessoa, tirava a sensibilidade do local e ia lá arrancava o dente. A pessoa não sentia nada. Saía sangue, tudo normal, igual arrancar um dente. Ele cita operações para arrancar a perna da pessoa. E que a pessoa só sentiu cócegas. Então, o magnetismo que Mesmer, que Allan Kardec professava há 35 anos, eu vou postar aqui, que ele falou na primeira revista, que ele estudou magnetismo há 35 anos. Allan Kardec era um missionário, espírito de segunda ordem, não era pegado à matéria. A vida dele inteira foi uma obra. Começou a estudar lá, virou professor, aprendeu ciências. Foi apresentado ao magnetismo, estudou. Aí depois os espíritos unem magnetismo com espiritismo. O quadril aí ela falou aqui, ó, o quadril voltou a doer um pouco. Outra. Essa foi a distância, tá? Boa noite, Marcos. Tem uns 3 dias que estou sentindo dor nas costas e no peito. Achei que era coluna, mas não passa com remédios. Tenho acordado todos os dias às 3 da manhã. Se eu tentar ficar na cama, levantando cheia de dores, por todo o corpo. Olá, boa noite. Você quer fazer um tratamento? Tá, bom. Diz que agora não dava. Fizemos o procedimento, tá? Bom dia, como está? Marcos, graças a Deus, sem dor nenhuma. Marcos, por que você está relatando isso? Jesus não fala para você esconder a mão esquerda na direita, você não falar as suas obras? É uma ciência. O magnetismo é uma ciência. Se eu não postar os resultados, como é que você vai saber? Os antigos magnetizadores postavam, Allan Kardec postava. Eu vou, na revista Espírita, eu vou postar aqui uma cura que ele fala, mas é de uma obsedada. Através de Charles Lafontaine. Né? Allan Kardec postava, é o correto. Essa ciência, as pessoas precisam saber que você que é passista, você que não é, se a sua filha ou seu filho tiver uma dor, você pode impor as mãos sobre ele, fazer uma prece e aliviar a dor dele, qualquer um de nós. Minha filha está aí, ó, desde criança, tem dor de cabeça, dor de barriga. Eu dou passe nela, mas eu ainda não conhecia o magnetismo. Eu só conhecia os cursos que eu fiz nos centros espíritas, daqui de São José do Rio Preto. A hora que foi me apresentado o magnetismo, falei, meu Deus, descobri. E muita coisa fez sentido. Muita coisa. Outra. Bom dia, como está? Bom dia, Marcos. Graças a Deus, sem dor nenhuma. Nossa. Olha ela falando. Até estranhei que já levantava com fortes dores pelo corpo. Que bom. Bom, essa moça aqui não tem religião. Nunca tinha ouvido falar de magnetismo. Ela viu uma postagem minha pelo Face e me chamou para conversar. Só que eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Não é todo mundo que tem esse efeito. Tá? Não é todo mundo. Tem de várias pessoas não conseguia alívio nenhum. Ou alívios bem menos. Eu pergunto pra pessoa, falo, ó, quando é que tava a sua dor? Fala de 0 a 10. Ela fala, tava doendo até 10, tava uma dor muito forte. E agora, Marco, quanto tá? Tá 9. De 10 para 9 diminuiu, mas é muito pouco. Mas já diminuiu. Teve uma pessoa num centro aqui de Rio Preto, que ela entrou na sala, eu estava magnetizando ela
essa mulher levantou, não quis nem me dar um abraço para ir embora. Na época não tinha pandemia, tá? Ela falou que começou a sentir uma forte dor de cabeça e não aguentava e saiu correndo da sala. Entende? O que aconteceu ali eu não sei. Eu não sei, as maiorias das pessoas saíam aliviadas. Aquela não, ela saiu com uma dor a mais. O porquê disso eu não tenho a resposta. Não tenho, não sei o porquê. Queria saber. Né? Trabalho, estudo para isso. Né? Outra, essa aqui ficou meio apagada, né? Mas enfim. Outra que sentiu aliviada. Deixa eu ver o que ela tinha. Hiperplasia no estômago. Né? Se ela, eu não tive mais contato com ela. Se curou, não sei. Tá? É porque esse relato aqui faz tempo, eu não lembro direito. Evangelho segundo o Espiritismo. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé. Que você que já leu o Evangelho segundo o Espiritismo sabe que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E a esperança tem que ser do verbo esperançar, de correr atrás, de buscar, e não de esperar e sentar e ficar parado. É de buscar, de fazer. É ótimo você fazer um curso dentro de um centro espírita. Ótimo, eu fiz vários. Mas se você não fizer e pegar um livro e começar a estudar, você pode praticar. Quantas sessões mediúnicas Kardec não fez dentro de casas? E ele sempre falava, não é o local. É os fluidos que nós temos que atraem os espíritos. Revista Espírita, jornais de estudos psicológicos. Lembrando que na época, né, segundo aí um historiador, a psicologia era espiritualista. Tanto é que tinha até um lema no século XIX, parece que nós éramos um espírito encarnado, uma coisa assim, entende? Eu não estudei o assunto, não sei muito, tá? Mas Kardec chamava as revistas espíritas jornais de estudos psicológicos. São 12, gente. É importantíssimo estudar essas obras. Nós não atacamos os homens, dizem eles, apenas rimos daquilo que parece ridículo. Enquanto esperamos que a luz se faça para nós. Em nossa opinião, a ciência magnética que professamos quem pode ler aqui? 35 anos. Ele fala isso no livro dos Espíritos também, bem no comecinho. Ele está falando professamos aqui, né? Eu não acredito que ele não era magnetizador. Eu acho que ele só estudava. Mas se ele magnetizasse, um espírito de segunda ordem. Ele tinha o espírito de verdade como mentor. E o espírito de verdade deixa claro ser Jesus. Imagina o magnetismo, imagina o fluido desse ser. Seria maravilhoso, né? Mas não era a obra dele. A obra dele era outra. Era para curar a ignorância das pessoas. Por isso que o Espiritismo cura. Porque ele cura a sua ignorância. Eu atendi uma mulher ontem que tem AVC e ela quer ser curada. Eu falei, ela é católica, ela não tem noção. Aí eu tive que explicar para ela. Falei, olha, tem coisas que a gente nasce para passar por aquilo. Não tem como. Não tem como. Nós temos que aceitar. Existem provas e expiações. O estudo do Espiritismo nos liberta da ignorância que nos traz dor. Que alivia a alma. Banquetes magnéticos. Nesse trecho, tá? Nesse relato da Revista Espírita, Kardec relata que no aniversário de Mesmer, tinha 2 grupos que comemoravam. E Kardec foi convidado pelos 2. Só que os 2, tipo assim, um não batia com o outro. E ele explica nesse relato, para que isso? Né? E por que não se unir? Nesse relato que Kardec põe. Eu não sei se ele foi em algum, né? Mas Revista Espírita, janeiro.
Proporção relativa dos espíritas. O magnetismo e o espiritismo são, como efeito, as ciências gêmeas. Essa revista espírita é de 1869, o último ano que Kardec morreu. São, com efeito, as ciências gêmeas. Para você ver, Kardec não mudou de opinião. A vida inteira dele, que ele descobriu o espiritismo, professor, estudou e ajudou as pessoas, ele teve a mesma ideia. Ele não mudou de ideia como na possessão. Que se completam e se explicam uma pela outra. E das duas, a que não quer imobilizar-se não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar na sua congênere. Isoladas uma da outra, detêm-se num impasse. São reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a filosofia. Explica por si mesmo, né? Nós não podemos esquecer desse magnetismo. Nós devemos estudá-lo, nós devemos professá-lo, né? Em todos os tempos, os magnetistas estiveram divididos em dois campos, os espiritualistas e os fluidistas. Esses últimos, menos numerosos, pelo menos fazendo abstração do princípio espiritual, quando não o negam absolutamente, atribuindo toda a ação do fluido material. Estão, por conseguinte, em oposição dos princípios como os espíritas. Pelo esse livro que eu li de Charles Lafontaine, eu acredito que ele era fluidista. Porque ele acreditava que as curas que eram obtidas era tudo pelo corpo dele, o fluido vital dele. Nós, espíritas, sabemos que quando você tem a vontade de ajudar alguém, você é ajudado pelos espíritos. Mesmo se você não souber. Como foi falado do médico curador lá. Mesmo sem querer, ele pode curar. Porque o espírito vem, pega o fluido dele e cura a pessoa. Ação da prece, transmissão do pensamento. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de lamentar se não obtém a cura? Claro que não. Porque quem que acarretou aquela dor nele? Os excessos dele. Hipócrates, antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que deixam doente. Hipócrates é o pai da medicina moderna, era um filósofo também. Amigos, o que tínhamos para hoje era isso, tá? O assunto não terminou, pode fazer seminários que não terminem esse assunto. E não vai terminar, nem Kardec conseguiu terminar, como eu falei. Morreu escrevendo um livro sobre isso. Nossa, seria maravilhoso se tivéssemos esse livro, mas não temos, né? O que podemos fazer? Ficar com as obras dele, estudar as outras obras que vieram antes dele e começar a praticar a caridade através da ação da prece pelo outro, através do magnetismo pelo outro, no passe magnético pelo outro. Se você conhece alguém da sua família que tem algum problema, se você tiver a vontade de curar ela, talvez você possa. Impunha as mãos sobre essa pessoa e faça uma prece. Se você não tem um bom fluido e se a pessoa merece, um bom espírito pode ir lá e colocar o fluido dele. Todos nós podemos magnetizar. É claro que alguns nascem com um pouco mais de fluido do que outros. E esses geralmente são os magnetizadores. Porque tem pessoas que vai magnetiza 1, 2, já cai, não aguenta. Ou talvez só um. Depende da pessoa. Agora tem pessoa que magnetiza 20. Faz 2, 3 sessões de 1 hora, como eu falei. No magnetismo não é igual passe alguns segundos. Né? É meia hora, 1 hora, 20 minutos. Queria agradecer a todos, os trabalhadores, vocês, os espíritos que estão aqui conosco. Muito obrigado.
Coloca a máscara, Marcão. Agradecemos nosso querido Marcos, mais uma vez trazendo aqui para a gente, né, uma oportunidade de aprendizado. Isso aqui você deixa só um gostinho de quero mais, né, Marcos? É uma, como você disse, né, com todas as obras de Kardec, com toda a revista espírita que a gente tem, até mesmo o livro Mesmer, né, pelo Paulo Figueiredo, a gente está vendo aqui, mas é muito interessante, eu acho que é um caminho que a gente tem, temos que estudar muito, temos que aprender muito, mas, como você disse, né, o Kardec já era um grande estudioso do magnetismo, ou seja, sua influência. O próprio Mestre Jesus é uma prova grandiosa da influência ou do magnetismo na prática, entendeu? É incrível a capacidade do Mestre Jesus, quiçá lembrando, né, do centurião e outras coisas que a gente viu ali, era uma prática constante de magnetismo. Então ficamos muito felizes. É um gosto de quero mais. Aproveitamos nessa deixa que o nosso querido amigo deu, Marcão, para convidar aqueles que ainda não estão vindo nos nossos estudos, né, venham. Terça-feira, maravilhoso, né, temos aí esse estudo aberto para todos. É uma grande oportunidade que a gente tem de começar a aprimorar o nosso conhecimento. Nosso querido irmão deixou aqui várias passagens para a gente, o do Evangelho segundo o Espiritismo e outras, e tudo isso é muito importante. E é um conhecimento que nós precisamos adquirir, esse conhecimento, enquanto encarnados. É fundamental para o nosso conhecimento, e até mesmo uma coisa que o Marcos disse que eu gostei demais, é o seguinte: aquele que tem nessa capacidade, que pode fazer mais, tem que procurar onde que vai trabalhar, o que eu vou fazer, como eu posso ajudar. Não adianta a gente ficar em casa aguardando um chamado divino, entendeu? Para começar a trabalhar. Tem que começar, tem que começar. Obrigado mesmo, meu irmão. Leva um abraço lá para o nosso Erasto, né? Esse grupo irmão aí da gente, estamos sempre trabalhando juntos. Gratidão a todos que nos acompanharam aí pela palestra online, a todos que se encontram aqui presentes. Nesse momento, né, como nosso querido irmão disse, a eficácia da prece é incrível, é gigantesca, que todos nós, enquanto aguardamos a prece aqui de encerramento, que nós direcionemos os nossos pensamentos para todas aquelas pessoas que estão necessitadas, as pessoas que amamos, os doentes, ao mundo inteiro que soluça e chora diante de todas as dificuldades que enfrentamos. Então vamos fazer a nossa vibração, vamos enviar esse magnetismo, essa força gigantesca que cada um de nós tem, para aliviar a humanidade, para fazer o bem. E o bem todo mundo pode fazer, tá bom? Agradecemos então a presença de todos e convidamos nossa querida Ivone para fazer a prece de encerramento. Por favor, Ivone. Querido Mestre Jesus, estamos aqui nesta noite, Senhor, para te agradecer pela oportunidade desta palestra, desses esclarecimentos, dessas curas através do magnetismo, que ainda estamos um pouco longe de entender tudo isso, Senhor, mas cremos que um dia possamos entender os teus ensinamentos, as tuas colocações, Senhor, de um plano mais evoluído, de um plano que ainda estamos longe de entender, de colocar no nosso entendimento, nos nossos trabalhos, mas queremos, Mestre, com a tua bondade, com a tua infinita misericórdia, ajudar-nos, que possamos aprender a cada dia, aperfeiçoar a cada dia, Senhor, que possamos assim ajudar os nossos irmãos mais necessitados. Eu te agradeço, Mestre, e te peço que abençoe o nosso irmão orador da noite, que possa retornar para casa com suas famílias hoje, acompanhado de esposa e filha,
que eles possam ter um retorno abençoado e que tenham uma ótima semana. Senhor Jesus, eu te agradeço por nossos irmãos presentes e pelos nossos irmãos que estão assistindo online, que possam ser, Senhor Jesus, abençoados e que possam ter assim uma boa semana. Mestre Jesus, muito obrigado e fique conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja.